Boa noite, de volta aqui na TV Candidez, iniciando o nosso programa, trazendo sempre informações pertinentes, atualizadas, recebendo grandes profissionais e hoje da área da saúde. Iremos contar com a participação da terapeuta, a nossa grande amiga Laura Lima. Laura, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos vocês, queridos espectadores que estão aqui conosco, tá? Eu sou Laura Lima, terapeuta e psicanalista, né? E a psicanálise vem desde lá de Freud para estar estudando especificamente o inconsciente humano, que é muitas das coisas daqueles pensamentos que a gente não tem aquele controle, mas que é muito bom porque lembra a gente para poder ficar vivo, né? Piscar os olhos, né? Lembrar que o coração tem que funcionar, lembrar que, né, enfim, você tem que respirar. É o nosso inconsciente trabalhando para a nossa vida. E a gente, né, também, como um eu, como um ego, a gente tem, Ângelo, sabe, a forma com que nós escolhemos agir, tratar. E nessa pandemia, todos nós fomos pegos aí de surpresa, não fomos? Com um tipo, né, de doença que não sabíamos o que era, nunca havíamos enfrentado e vimos rapidamente o mundo todo se fechando. Laura, por mais que seja difundida essa área, né, que você milita há anos, muita gente tem dúvidas, né, para que serve realmente a terapia, né, minha amiga? É verdade, isso mesmo, Ângelo, muitas pessoas ainda pensam, né, que a terapia ou a análise, ela quer dizer, eu não preciso de um terapeuta, né? Não é questão de precisar ou não, gente. Eu falo que terapia não é para quem precisa, terapia é para quem merece, é um presente e você com certeza merece, né? As pessoas que você ama merecem. É um estudo da sua inteligência emocional para você poder entender suas questões. Quer dizer, porque se eu sinto angústia, por que eu estou angustiado, angustiada, né? Se eu estou tendo choro excessivo, né? E por motivos que eu não sei quais são, por quê? E às vezes está tudo bem do outro lado, você está achando que está tudo bem, mas as pessoas ao seu redor estão notando o seu comportamento, de certa forma que você não está dando resultado na empresa, ou as outras pessoas que trabalham com você, ou as pessoas que da própria família, né, que são da própria família, estão se afastando de você. Quer dizer, por quê? Por que eu faço o que eu faço, repito, né, vou repetindo aquilo ali e não sei o porquê. Venha até a terapia, converse sobre você, tenha aquele tempo para você poder se conhecer, porque geralmente você está sendo aquela pessoa, sabe, a gente brinca com um androide, né, vai lá, vai até o lugar que trabalha, aí vai em casa, aí tem uma rotina, aí vai, cuida de um, cuida de outro e de repente dorme, e aí no outro dia a mesma rotina. Laura, as pessoas ignoram ou demoram a identificar a doença? Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão assistindo até mesmo esse programa ou uma outra palestra, né, que está falando sobre o comportamento, né, e a nossa questão emocional e pensam, puxa vida, minha esposa devia estar aqui para escutar isso, ou meu esposo deveria estar aqui para escutar isso, né? E os filhos para com os pais para com os filhos, enfim. Todas as pessoas geralmente assistem e aprendem as coisas pensando no outro mudar com elas. Não, e elas esquecem, poxa, peraí, né? Eu tenho que pensar em mim. O que eu faço de melhor? Eu vou me elogiar, vou me presentear, mas o que eu não estou fazendo que não é legal? Às vezes, Ângela, a pessoa fala, peraí, mas não foi minha culpa, eu não falei nesse sentido, então não tenho culpa. Não é questão de culpa, gente, é que às vezes quando a gente não se expressa bem, sabe, Ângela, é muito importante você voltar lá e falar com a pessoa, porque com a intenção ou não, você a machucou. E diferentemente disso, se a gente tomar as rédeas, a gente faz muito mais amizades. Laura, de que maneira as crianças e os adolescentes estão sendo afetados pela pandemia? Essa é uma ótima pergunta, Ângelo, né, que a gente trouxe aqui, né, para poder, enfim, falar um pouquinho mais, porque geralmente a gente fala dos adultos, mas e as crianças? E os adolescentes? Eu vejo tantas vezes no meu consultório, quando a pessoa vai para uma sessão de terapia, né, falar sobre o que ocasionou, né, o isolamento social com relação àquela pessoa. Mas às vezes, peraí, e o filho? E a filha? E o adolescente, né? Como é que fica a cabeça deles? Então eu decidi assim, puxa, tem tanto adulto que vem como tema recorrente à infância,
que eu comecei a me interessar em ajudar antes. Quer dizer, ajudar a criança, ajudar o adolescente. E a maneira que isso vem ocorrendo é uma maneira de que, né, eu tenho que me isolar, a criança ou o adolescente estão fazendo mais coisas, né, online do que no presencial. E esse fechamento, muitas das vezes, ocasiona para, né, uma espécie de prisão. A criança ou o adolescente, às vezes, eles pensam, nossa, quando que vai voltar ao normal? Quando, né, que o coronavírus não vai sair matando as pessoas? Realmente assim que eles falam, sabe? Quando que o coronavírus vai parar de matar as pessoas, Laura? Aí eu falo, né? Continuo para cada criança de um jeitinho que ela, né, vai conseguir ouvir, entender. Para o adolescente também, geralmente, né, eu entro no mundo deles para poder saber como falar sem dar medo e ao mesmo tempo, né, não deixar aquela criança fazer qualquer coisa sem nenhum tipo de medida, né, que a proteja contra esse vírus. Um dos medos, Ângelo, maiores, sabe, tanto na criança como no adolescente, é o medo do pai ou da mãe morrer. Eles começam a ver as pessoas morrendo na TV, eles começam a perceber tudo que está ao redor deles, quer dizer, cadê aquela tia, aquele tio, né? O pai e a mãe do colega faleceu, e aí o medo da morte é muito iminente. Inclusive, uma das minhas pacientes, né, é uma criança de 7 ou 8 anos, 8 anos de idade, gente, 8 anos de idade. Aquela criança olhou na escola, sabe, um álcool gel, e ela falou assim pra mim, né, Laura, eu tô tendo toque. Falei, toque? Aí ela, Falei, mas peraí, você não, né, não tem toque. Ela, eu tô tendo toque com álcool gel. Falei, me conte mais a respeito. Aí ela pegou e falou assim que ela via o vidro de álcool gel e ela começou a bater, sabe, e toda hora, sabe, tinha que escorrer pelas mãos dela o álcool gel, porque ela queria que o álcool gel, né, que ficasse até aqui, que estava ficando até aqui, né, não terminava o vidro até o final da aula, ela queria que ele esvaziasse, ou seja, ela queria que todo mundo estivesse salvo daquela contaminação. Eu fui ver depois que ela tinha muito medo da mãe dela, né, porque eu chamo sempre o pai ou a mãe, Ângelo, para poder estar conversando, né, do que eles podem trazer sobre a criança, que ela não vai falar para mim. E ela está com aquele medo, e trazer para o pai, né, levar para o pai e para a mãe o resultado do que é que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente com relação a lidar com o seu medo. Laura, devido ao isolamento social, as crianças estão, de fato, né, mais em casa. De que forma o recolhimento é prejudicial à saúde mental? Gente, a gente está enfrentando, né, uma doença que a gente realmente não sabe até quando vai. A gente começou a enfrentar já de cara uma grande mudança no mundo inteiro para poder ter que ficar fechado. Muitas pessoas, né, sofreram muito com isso, aquelas pessoas que saem mais, tal, e pais, né, e filhos também, crianças que iam brincar em outros lugares, não pode mais brincar com um coleguinha, sabe, do mesmo prédio. Aí os adolescentes que gostavam, né, de ter o grupo deles, a turma deles e tal, não pode, né? Além das crianças, também tem a questão dos adolescentes, né, Ângelo? Os adolescentes iam, né, pra boate e praia, aquelas coisas todas que a gente vive na nossa adolescência mesmo. E aí, eu não poder mais, né, ter aquela amiga, aquele amigo, Laura, né, que enfim, a gente combinava de estar em tal barzinho, em tal lugar, em tal lanchonete, não pode mais, quer dizer, aí passou durante um tempo, tudo melhorou, né, graças a muitas questões que foram tomadas, né, pelo Ministério da Saúde, né, por uma questão geral mesmo, do cidadão. E as crianças e adolescentes começaram a voltar a ter esse contato mesmo. Porém, esse contato voltou meio diferente. Muitas pessoas voltaram muito mais conversadoras, digamos assim, extrovertidas, sabe? Porque aquele tempo todo, Ângela, elas estavam assim, trancadas, como se fosse uma prisão. E tem outras que ficaram mais apáticas. Não quero sair de casa, sabe? Ai, mãe, não quero ir para a escola. Não, quero ficar. Elas montaram todo um mundo virtual para elas, online. Porque já que elas iam ter que ficar dentro de casa, aí veio que os jogos, multiplayers, né? Jogos, redes sociais, todas as redes sociais foram, né,
aumentando o TikTok, o Instagram. Gente, e assim, seriados, né? Que a gente vê muito adolescente maratonando o seriado. E aí, de repente, ter que sair desse mundo fantasioso que ele montou todo para ele poder ser feliz. Aí, de repente, opa, eu tenho que voltar para a realidade que era antes. Mas, às vezes, a pessoa demora um tempo para poder se enquadrar naquilo ali. Programa Ângelo Máximo da TV Candidez para Divinópolis e toda a região, hoje com a participação da terapeuta Laura Lima. Dando sequência, quais os sinais de alerta mais comuns manifestados pela criança e pelo adolescente, minha amiga? Então, Ângelo, né? Gente, isso é muito importante. Sinais que vêm dessas crianças, desses adolescentes e que muitas vezes são passados como desapercebidos. Pais e mães, é interessante observar mais. Sei, Ângelo, né, que tem muitos pais e mães que precisam trabalhar o dia todo, né? E aí que fica às vezes muito difícil, né, acompanhar, observar, mas sempre que puder, eu aconselho que observe sinais de quando a criança não quer mais sair do quarto, ou quando o adolescente não quer sair do quarto. A criança, às vezes, Ângelo, pode ficar mais agressiva, mais irritada com as coisas. Tem uma mãe, inclusive, que levou o filho dela até o consultório, que depois eu conversei com ela, né? E ela me disse, Laura, é só eu tirar o celular dele, pronto. Sabe, ele fica irritado, ele foi na cozinha e pegou uma gaveta, abriu a gaveta cheia de talheres e derrubou tudo, sabe, na cozinha, assim. E aí ela ficou super assustada com aquilo, né? E na verdade é uma reação que a gente não deve se assustar, mas deve trabalhar, lidar com ela, conversar com a criança a partir do momento que a terapia foi utilizada com essa criança, ela percebeu que não era com aquela atitude que ele ia conseguir, né, ter mais tempo usando o celular. E aí a mãe também depois começaram, né, a ter acordos. Em que momentos? Dentro de quantas horas? Tem que ter limites, sabe, Ângelo? Porque esse fechamento trouxe para as crianças e adolescentes uma questão muito interna. Os adolescentes, muitos deles ficaram bem mais maduros. Maduros a que sentido, Laura? Maduros, gente, no sentido de que eu vou ficar no meu quarto, eu já tenho as coisas que eu amo e sou feliz, não quero ir para a escola. Eu decido, né? Não são meus pais. E às vezes os pais não sabem nem mais lidar com isso. Porque antes, né, tinha aquela coisa hierárquica. E aí já estava mudando já a geração, né? Quanto mais agora com essa questão de eu não quero ir para a escola. E aí vem aqueles acordos. Então, filho, faz o seguinte, você vai um dia sim, um dia não. Teve um adolescente assim, que a gente estava trabalhando com ele. E aí ele pegou e falou assim, não, então tá, mãe, beleza, eu vou. Aí ele já não queria esse acordo, então a mãe falou assim, ou você vai todos os dias e sai um pouco mais cedo. Só com esses dois acordos que o garoto de 13 anos iria sair do quarto. Senão, sem chance. Ele não quis fazer terapia de modo algum, não aceitou. Mas o que acontece? A mãe fez, a mãe está fazendo. E fazendo a terapia, ela consegue adentrar mais na vida desse adolescente, porque ela está com acompanhamento e, em recorrência disso, melhorar o comportamento dele. Vamos para o nosso intervalo comercial, que é rapidinho. Nova Serrana é referência na geração de empregos, desenvolvimento e no enfrentamento à pandemia. As obras e ações da Prefeitura de Nova Serrana impulsionam a cidade que mais cresce em Minas na retomada econômica. A Unidade Básica de Saúde, que atende os bairros Santa Sara, Santo Antônio e região, oferece conforto no atendimento, além de qualidade no serviço prestado. Nova Serrana tem um governo municipal sério, transparente e honesto, trabalhando pela qualidade de vida de todos. Prefeitura de Nova Serrana. MV Multimarcas Veículos, Avenida Benjamin Martins 2603, Dona Gomercida Martins em Nova Serrana, Divinópolis, Avenida Amazonas 213, Vila Belo Horizonte.
só lugar. E quando se trata da minha família, eu quero o melhor. Marque Supermercados, sempre junto com você. Agora ficou fácil parcelar a sua habilitação e o seu IPVA aqui na Autoescola Liderança. Com parcelamento facilitado em 18 vezes no boleto, você vai ter acesso a crédito fácil, rápido, sem comprovação de renda e o melhor, com a assinatura do contrato totalmente online. Com crédito facilitado, você pode parcelar IPVA e multas, habilitação completa em todas as categorias, aulas e exames e a renovação da sua CNH. Viu como é fácil? Garanta o seu parcelamento pelo nosso WhatsApp 3225-1522. Parcelamento da sua habilitação e do seu IPVA em 18 vezes no boleto é somente aqui, na Autoescola Liderança. Vem pra melhor! A Semelk traz tecnologia avançada para a sua segurança. Uma estrutura organizacional com alto índice de informatização em todos os seus processos comerciais com prestações e serviços de segurança eletrônica. São mais de 30 colaboradores diretos. Monitoramento 24 horas com alarmes, câmeras. Teste diário do sistema com até 4 níveis de sistema de comunicação. Ronda monitorada. Controle e aviso. Supervisão monitorada, vistorias em todos os locais, manutenção periódica e permanente, rastreamento veicular. A melhor tecnologia em equipamentos de segurança, automação e controle de acesso. Atendendo o setor empresarial, industrial, rural e residencial. Semelk, 20 anos monitorando 24 horas. www.semelkns.com.br. Parafusos, ferramentas e ferragens. Rua Pará de Minas 990 Centro. 37 3228 5500. Já de volta com o nosso programa, que hoje está contando com a participação da terapeuta Laura Lima, da cidade de Nova Serrana, minha conterrânea. Você está residindo em Nova Serrana há muitos anos, né, Laura? E feliz, né? Sim, nossa, sigo feliz, gente. Muito feliz. mesmo. Cidade acolhedora, né? Bastante. Maravilha. Vamos seguindo com a nossa pauta de hoje. Saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia, sendo abordado pela nossa grande amiga Laura Lima. Laura, uma vez identificados os sinais, quais as ações a serem tomadas pelos pais? Muito boa pergunta, né? A gente tem que tomar ações, né? A gente sempre tem as escolhas, né? Eu falo, gente, a cada escolha é uma renúncia, né? Então eu posso utilizar das seguintes maneiras: eu tendo mais diálogo para poder conhecer mais o que é que está acontecendo com aquele filho ou com aquela filha. Inclusive, tem um seriado agora que está passando na Netflix que justamente os adolescentes estão assistindo muito, né? Que é o Cobra Kai.
Isso é interessante porque vem lá do Karate Kid, né? Que a gente, na nossa época, e para eles o Cobra Kai, né? Tá sendo um seriado agora. Por que eu falei dele? Porque o seu filho e sua filha pode estar assistindo ele. É engraçado, só que traz várias questões perigosas ali, tá? E muitas vezes, o que acontece? O pai observa que a filha está apática, ou o filho está escondendo alguma coisa, chega em casa, sai de casa, sabe, quer ficar na dela, na escola não conversa mais com quase ninguém. E por quê? Perdeu aquele ritmo. O pai e a mãe pode levar esse filho ou essa filha para um passeio a dois. No próprio seriado Cobra Kai tem uma parte que o pai, né, leva a filha para poder, né, os dois andarem ali, né, perto, né, de onde eles moram, e aí eles vão, né, de barco até um determinado lugar. E ele pergunta para ela, né, o que estava acontecendo. Naquele momento, naquele outro ambiente, naquela paz, ela conseguiu falar para ele: pai, eu tô tendo crises de ansiedade, eu tô tendo pânico na escola, eu não aguento, sabe, mais lidar com pessoas que são muito diferentes de mim. Eu, né, fiquei esse tempo todo lidando com pessoas que me amam, segura em casa. Agora tá diferente, porque eles acostumaram muito, Ângelo, a aula online, né? Acostumaram muito a diversão online. Quer dizer, como é que eu volto, né, para a diversão presencial, para os estudos presenciais, para lidar até mesmo com o bullying, que até hoje é uma questão. E essa questão, né, que ela disse para o pai, a partir do momento que ela colocou para ele, ele disse: filha, eu também já tive medo. Ela: que, pai? Você? Né, porque para ela, o pai dela não tinha medo de nada. Sim, minha filha, muitas vezes. E às vezes, todas as vezes que eu tinha, né, que ir para o ensino médio, eu tinha medo. Então, tá tudo bem você sentir medo, mas nós vamos agora conversar sobre isso e eu vou te ajudar. E eu, como profissional, posso ajudar os pais, né, a terem um pouco mais, né, de condução nesse diálogo. Laura, para encerrar essa sua participação, né, agradecendo a todos pelo carinho da audiência, você de Divinópolis, região, Nova Serrana, que vem nos assistindo cada vez mais, prestigiando o nosso trabalho, né? Você que é minha parceira lá da Rádio 98, participa comigo nas quartas-feiras, né? Às 9h20 da manhã. 9h20 da manhã, gente, toda quarta-feira. Vamos aproveitar e convidar o pessoal para estar prestigiando a gente, né, Laura? Isso, gente, vamos lá, vamos escutar, sabe? Porque toda vez, né, é um programa maravilhoso que fala sobre a saúde emocional de todos nós. Maravilha. Quais as dicas, orientações você passaria para os pais que estão acompanhando essa sua participação? Pai e mãe, não se desesperem, tá? Primeiramente, né, não tem uma bula para a gente poder saber, né? Olha, né, qual que é a prescrição, o que eu tenho que fazer, para que serve cada, né, comportamento que eu vou ter com meu filho e com minha filha e quais são as reações adversas, tá? Você pode cuidar de você primeiro. Por isso que é interessante, Ângelo, a gente primeiramente, antes de tratar o filho ou a filha, pensar o que será de mim que meu filho ou minha filha, né, está herdando. E aí, quando o pai ou a mãe vai na terapia, já fala o que o filho ou a filha está passando. Nesse sentido, o pai e a mãe não precisam passar para o filho, primeiramente, qual que é o problema que está acontecendo. Ele vai até a terapia, ele tem ali, né, uma análise, ele leva para casa uma maneira de conduzir aquele diálogo. A orientação também é não só o diálogo, mas observar. Observe bastante. Observe naquele tempo que você tem para ficar em casa. Os sinais são insônia, ou a criança ou o adolescente ficou mais irritado com poucas questões que antes para ele eram naturais. Que mais? Ficam muito apáticos, às vezes indiferentes, calados. Às vezes o pai ou a mãe, né, fala: nossa, não dá nem um bom dia, sai do quarto, entra pro quarto e pronto, né? O que mais, gente? Nossa, tem crianças e adolescentes com síndrome, um síndrome mesmo, gente, tá? De pânico, de ansiedade. Até me vem aqui, sabe, uma adolescente que ela tá estudando muito pro Enem, pro vestibular.
E ela começou a ter essas crises quando tirou uma nota baixa, sabe? Porque essa volta ao presencial, ela já tinha perdido, sabe? Aquela questão de lidar com professor a professora, né? E aí sentou no parque ali e falou assim: Laura, eu sentei ali, escorria a lágrima dos meus olhos, não consegui chegar até em casa. Falei, em pânico. E até que eu vou conversando com ela, entendi que é o medo dela não conseguir passar no final das contas, não conseguir agradar o pai e a mãe. Antes eu conseguia, por que agora eu estou com essa limitação? Então, eu falo que esses sinais devem ser reparados pelos pais, deve ser observado e conversado, para que o adolescente possa saber o que é que está acontecendo com ele ou com ela. E saber que aquilo ali não precisa acontecer de novo, ela não nasceu com aquilo. E ela pode sim ser tratada em relação àquilo, tá? Tem uma outra questão também com relação a levar para casa, sabe? Muita coisa referente a tristezas, pensamento negativo, às vezes até alguns palavrões ou até mesmo algumas coisas que antes não era comportamento dele ou dela, mas que agora está vindo. Então, por que está vindo? O que será que, né, motiva a criança ou adolescente a agir de uma outra forma, vamos dizer, verbal, compulsiva, agressiva? Né? Por que isso está vindo? E às vezes, como eu falei, vem por meio de depressão profunda. A depressão geralmente, né, pode ser causada por uma revolta, muita raiva de alguma coisa, pode a criança ter uma tristeza muito grande, sabe, e chorar sem motivo algum. Então, esses sinais, Ângelo, devem ser observados pelo pai, pela mãe. Eles são muito importantes para que não continuem essas crianças e esses adolescentes sofrendo mais. Laura, o diálogo entre pais e filhos tem se tornado cada vez mais difícil? Tem, porque há uma diferença agora que os filhos, né, e tanto a criança quanto o adolescente fizeram lá o seu cantinho de mundo, o seu universo pessoal. E aí eles não querem mais muitas, né, ordens para ter que obedecer. Eles querem estar ali só naquele lugar, e quando eles são tirados daquele jogo, sabe, daquela, né, daquele seriado que ela está amando, daquele filme, não quer parar, não quer mais receber, sabe, não quer mais ter aquela coisa de que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Não, por causa da pandemia, né, tal, eu tive que ficar aqui, tudo, mais à vontade em casa. Eu não quero tirar agora, né, ter mais ou menos horas, né, na verdade, de momentos para poder cuidar do meu celular. Eu não quero ter mais obrigações em casa. Não quero ajudar minha mãe a lavar vasilha, não quero ajudar a limpar uma casa. Quero ficar no meu mundo. Porque os pais utilizaram disso para poder proteger os filhos, para que eles não ficassem com medo demais do coronavírus, né? Que hoje temos aí as, né, transformações aí. E nisso tudo, alguns filhos, o que eles fazem? Criança também manipula, adolescente também manipula, gente. Então perceba quando é um sinal realmente de saúde ou quando é uma chantagem emocional. O tema de hoje, saúde mental de crianças e adolescentes, abordado por essa minha amiga, né, que está fazendo um grande sucesso em Nova Serrana, acolhido, na verdade, pessoas de todas as idades, né, ô Laura? Hoje falamos para os adolescentes, mas você atende público em geral. Exatamente, né? Até porque o adulto, né? Nós somos adultos, mas temos nossa criança interior, às vezes, muito machucada, muito ferida, que ainda tem aqueles traumas, né, de infância, que é aquele tema recorrente, né, que eu, enfim, comentei aí inicialmente. E é bom a gente colocar mais ênfase aqui para vocês lembrarem disso, viu, gente? Tá? Vamos deixar o contato para quem estiver precisando, né, de um acompanhamento, possa entrar em contato contigo. Ai, que bom! Olha só, gente, se vocês tiverem Instagram ou filhos de vocês tiverem um Instagram, tá? O meu Instagram é @LauraLimaTerapeuta, tá? O Facebook, mesma coisa, Laura Lima Terapeuta, ok? E o meu WhatsApp para contato, tá? Lembrando que a primeira sessão é uma entrevista onde eu vou, né, estar te conhecendo, sabendo o que te motivou a chegar até a terapia, e
Dentro desses 20 minutos, a gente combina até mesmo os valores, tudo, para você poder entrar e fazer aquele seu acompanhamento. WhatsApp 37 99912 6261. E assim a gente encerra o nosso programa. Obrigado, Laura, que você possa voltar o mais breve possível, trazendo uma pauta relevante, como sempre, para o nosso telespectador. Um abraço. Muito obrigada, Ângela. Outro abraço, gente. Pessoal, continue com a programação e até a próxima quinta-feira, às 8h30, aqui na TV Candidez. Sábado tem a reprise, às 14 horas. Valeu!